solução ainda para o aeroporto de Porto Alegre? Porque eu queria entender o seguinte, a água chegou até os equipamentos, danificou, você sabe, você leu sobre, tá por dentro? Putz, tá difícil de chegar a informação de lá, mas pelo nível que a água chegou, com certeza danificou equipamentos sim. Equipamentos de rádio, de auxílio navegação no aeroporto. Não sabemos o que aconteceu com o asfalto, com o volume de água que está lá em cima. Eu diria que hoje é até uma incerteza se o aeroporto volta a funcionar. O quê? Tem isso também? Tem. Não é quanto tempo, é C também? C volta. Porque existe um documento dizendo, por tempo indeterminado está fechado. E esse documento vence no dia 30. E pode ser prorrogado quantas vezes forem necessárias. Mas a situação é tão caótica lá, porque depois que baixar o nível da água, é que vai se ter uma ideia do estrago que foi feito em tudo, cara. Em geradores que precisam manter o aeroporto funcionando. Cara, eu não tenho ideia do prejuízo, dos números que vão sair daí. Eu não sei o quanto isso vai dar aquele corte no PIB? Que o quanto o país produz versus o estrago que aconteceu no Rio Grande do Sul em geral. Mas o aeroporto é uma incógnita. Realmente ninguém sabe. Nem os administradores sabem lá. Não tem como saber, né? Não tem como saber. E agora você vê, a Varig tinha uma área muito grande lá, de manutenção, hangar. E ficou muito tempo aquilo parado, na massa falida. E recentemente um grupo chinês comprou toda a área de manutenção da Varig, ia fazer manutenção terceirizada lá e tudo mais, de tipo a Copa lá do Panamá, ia fazer manutenção lá em Porto Alegre. Aí vem um negócio desse e destrói tudo, cara. É um negócio... é triste. Falando nisso... já falei, desculpa. Não, falar do meu curso, né, que eu tô dando 30 vagas para pessoas que foram afetadas. Acho que você não tinha falado isso, falou antes do programa. Então, baseado no que aconteceu lá em Porto Alegre, eu tô, né, o Lita Academy tá fornecendo 30 vagas para pessoas que foram diretamente afetadas pela chuva em Porto Alegre, para que elas tenham uma formação para quando, né, depois que a água baixar, vai ter muita gente ainda desempregada, e isso dá pelo menos uma, né, você não pagar por uma especialização, porque é uma formação técnica isso, você vai ter condições de se posicionar no mercado e conseguir ajudar a família sem depender de tanto auxílio como está acontecendo hoje, né? Então, é isso que eu queria dizer. O Michel Martins, ele tem uma pergunta que é meio técnica, que ele falou aqui assim: Lito, por que a separação do fluxo nas aerovias é apenas na altitude? Se tivesse uma separação lateral de poucos metros, já evitaríamos acidentes como o da Gol 1904. Nunca entendi isso, aí mandou abraços. Os corredores? É o 1907, o voo da Gol. Então, a aerovia, ela é bem larga. O problema é que os aviões são tão precisos hoje em dia que o avião voa no centro da aerovia. Certo. Aí aconteceu esse acidente. É o que? Um tubo de... Não, é uma régua. Como se fosse uma régua horizontal. E ela tem, eu não lembro agora qual a quilometragem. Menos de um não, quilômetro. acho que de largura ela tem 1 quilômetro de largura. E ele voa no centro desse... Ele voa no centro dessa aerovia. Baseado no que aconteceu nesse acidente... Só para relembrar, qual foi esse acidente? Aquele que o jatinho Legacy bateu num 737 da Gol que estava vindo de Manaus, que o Sacani ia estar a bordo desse voo. Nossa. E um colega pediu para vir antes. E o Sacani trocou a passagem com o colega. Então o Sacani, ele hoje tem medo de voar porque ele... Um trauminha por causa disso aí também. Entendi. E os dois vieram em rota de colisão. Vieram em rota de colisão. E a asa do Legacy... cortou tipo a asa do 737 no meio, e o avião perdeu o controle e todo mundo infelizmente morreu ali. Por que é controlado verticalmente? Lembra que eu falei no início da nossa live, falando assim, dos anos 60 a gente tinha 10 vezes menos tráfego do que tem hoje. Então começou a ter um monte de avião voando e não tem espaço para todo mundo voar. Exato. Do jeito que é hoje. Então você precisa, entre 29 mil pés, acima de 29 mil pés,
você precisa ter uma separação menor, porque todos esses aviões comerciais e jatinhos, eles voam acima de 29 mil pés. Então, acima de 29, você mantém uma separação vertical de 300 pés entre um e outro. 300 metros. 300 metros. 300 metros. Dá 1.000 pés. Então, o avião passa para cá, 1.000 pés, em sentido que o outro está indo. Sentido contrário, né? Na mesma aerovia, porque tem uma aerovia que está indo para Porto Alegre, para Buenos Aires, e tem de Buenos Aires voltando para cá. Então é como se fosse uma monte de ponte uma em cima da outra. Num sentido vai assim, no outro sentido volta. E são números ímpares e pares. Ah, é? Isso. Então, quando você vai... se você pegar a bússola e dividir ela em 180 graus, né? Dos 360 que tem, dividir em 2. Então, quando entre 1 grau e até... acho que é de 1 grau até 180, você vai em níveis ímpares de voo. Ou seja, você vai a 29 mil pés. Pega o 29 mil é um número par, mas é 29, a gente está considerando 9, tá? 29, 31, 33, 35. E no sentido oposto, de 181 até 0 grau de bússola, no sentido que você está voando, aí vem ali 34 mil, 36 mil, são números pares. Porque aí não tem como um bater no outro. O que aconteceu nesse acidente foi que o cara estava em nível errado, o jatinho que estava indo. Ele que estava errado. Ele que estava errado, estava no nível errado. O avião da Gol estava completamente certo. Putz, o porquê aí é para explicar o acidente inteiro. Mas o cara é acostumado a voar nos Estados Unidos, que é um sistema diferente. Os Estados Unidos não usa o modelo mundial da ICAO, usa a FAA para voar lá. Tem muita semelhança, mas alguma coisa são diferentes. Um deles é que o nível que foi passado pelo controlador, você só muda se o controle pedir, senão você permanece no nível. Só que naquela condição ele tinha que comunicar que, alguma coisa não está batendo. Na direção que eu estou indo, eu tenho que estar em nível de voo ímpar e não par. Ou vice-versa, não lembro agora exatamente o nível que ele estava. Mas não aconteceu essa comunicação. Ele não chama, bem nessa hora tá tendo aquelas coincidências que a gente não entende, de troca de controlador de espaço aéreo, e aí o que entra não tá sabendo, e ao mesmo tempo parece que o transponder ou foi desligado ou deu uma pane naquela hora, que a informação some do jatinho, o cara não se liga, e aí vai... Segundo a segundo o negócio vai ficando de uma maneira que você não acredita até ocorrer a colisão. Mas o que ele perguntou é, por que é na vertical e não na horizontal? Por que um tá vindo aqui, mas estão distantes na horizontal, assim? E aí, depois que aconteceu esse acidente... Mais alto, assim, pra pegar na tela. O que acontece? Digamos que isso aqui é a aerovia. Tá. Então, voava-se no centro da aerovia. Hoje em dia, se voa com offset em algumas áreas do mundo. Então, ao invés de você voar no centro da aerovia, você pede para o computador calcular um offset de, sei lá, 100, 200 metros para cá, e o outro que está vindo no sentido contrário, 200 metros para cá. Então, mesmo que estejam no mesmo nível, não vai acontecer a colisão frontal. Mas vai tomar um puta susto. Vai. Imagina, você olhando, passando... Que é muito perto, né? Dá 1.800 km por hora de velocidade diferencial. Porque você tá 900, o outro tá 900. Né? Soma as duas. Soma as duas.